Padre Adalto, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos. É uma Bom dia. alegria estarmos mais uma vez aqui e começando, né, mais uma segunda, última do mês de junho. Já o mês de junho acabou. Acabou. Já foi Olha, a festa. já foi a festa de São João, né? Já foi a festa. A gente costumava dizer, passou a festa de São João, agora a gente já começa a preparar o Natal. E já está na hora, né? Então ano que vem, ano que vem, acreditamos que teremos festa junina. Se Deus quiser, né? Vamos esperar que a coisa possa andar. Padre, pra gente começar então esse bate-papo na manhã de hoje, o que temos na coluna? Uma pergunta, queria saber, vocês são felizes? Sim. São? O que é felicidade? O que é a felicidade? O Padre Adalto vai responder, né? Ué, vocês disseram que são felizes, então o que é felicidade, né? Às vezes a gente pergunta o que é a felicidade e hoje em dia nós estamos passando, né, um período em que as pessoas sempre têm uma grande dificuldade em perceber, porque associam felicidade a bem-estar financeiro, a bem-estar econômico, ao ter, e de repente a gente fica pensando o que é felicidade. E quando a gente olha para a filosofia clássica, a gente vê que a felicidade sempre foi um dos maiores desejos do homem, né? Os filósofos antigos diziam que o homem se realiza plenamente quando ele encontra a felicidade. Mas o que é essa tal felicidade, né? Como que a gente pode encontrar? Então eu queria na manhã de hoje a gente refletir um pouquinho sobre esta realidade. O que é ser feliz? Nós costumeiramente dizemos, estamos felizes, como se fosse um momento passageiro, porque esse momento pode vir depois. Agora, uma pessoa que é feliz é aquela que traz consigo o sentido da sua realização, penso eu. Mas só para a gente ver, né, alguns filósofos ao longo da história, nós olhamos para algumas questões, né, e Platão já dizia lá no começo da filosofia que a busca de um significado para a existência é o que move a vida do homem. E normalmente o homem quer ser feliz. Daí nós vamos encontrar um filósofo que viveu no ano 341 a.C., chamado Epicuro, para vocês verem como esse tema é antigo. Ele diz assim, a felicidade resulta apenas da satisfação dos desejos, né? E quando o homem tem uma vida simples, os desejos são simples, portanto ele tem mais razões para ser felizes. Na medida em que a vida do homem vai se sofisticando, os desejos também são maiores e a tendência de ser feliz acaba sendo menor. Porque quanto mais você evolui, mais você vai buscar outras coisas que te satisfaçam. E com isso a felicidade passa a ser vista mais distante do que alguém que é mais simples, que tem uma vida mais simples e que fica feliz com poucas coisas. Depois nós temos os estoicos, né? Os estoicos é um povo que viveu nessa mesma época e já colocava que essa resposta de Epicuro não é verdadeira. Porque para eles, quando você apenas segue os seus desejos para fugir dos medos e acha que isso é a felicidade, você vive na realidade escondido. Você abre mão da sua liberdade de escolha, porque daí você apenas opta por aquilo que te satisfaz. O segredo da vida, segundo os estoicos, é a temperança e o autocontrole. Porque quando você coloca a razão acima das emoções, você começa a encontrar outros motivos para viver. E aí você percebe que o que garante a sua felicidade é a prática das virtudes. E a virtude é a única coisa suficiente para você ser feliz. Quando você pratica as virtudes, você vai ser sempre feliz, porque você vai estar se realizando. E por isso, então, né, nós vamos vendo esta questão. Como que nós colocamos o sentido da nossa felicidade? Onde está a razão do ser feliz? O estar feliz pode ser momentâneo, quando eu ganho um presente que me agrada, quando eu como algo que me agrada, então eu sou feliz. Agora, o estar feliz é quando eu tenho consciência de que eu estou realizando na minha vida tudo aquilo que é necessário para viver bem. E nesse ponto não é só o que me satisfaz no momento, mas é o que garante a minha existência.
Por isso o grande problema do homem sempre está relacionado ao problema da morte. Né? Quando eu me deparo com o problema da morte, parece que eu estou me destruindo a mim mesmo. Então estou caminhando para o meu fim. Então entra a lógica do chamado Carpe Diem, que é você viver cada dia como se fosse o último, o que importa é ser feliz hoje e você não precisa dar satisfação para ninguém. Agora, quando você coloca a virtude como base da sua vida, você percebe que a felicidade vai sendo construída a cada dia na medida em que você a pratica. Então eu olho para a minha vida, eu sei que a morte é certa, mas eu sei que cada dia que eu praticar as minhas virtudes, eu estou vivendo um degrau a mais para atingir a plenitude e a felicidade plena. Então, mesmo que a morte venha, o importante é que eu tenha construído na vida sinais de virtudes, e é isso que eu deixo para a minha posteridade. Pois é. Muda um pouco o sentido de felicidade que o povo vê hoje. Totalmente. E pelo fato de termos a certeza de que, claro, né, da morte, acreditamos que ela mesma é responsável para que a gente tenha esses momentos de felicidade, né? Porque Sim. a gente para analisar e fala, poxa, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, então aproveitar, né, os... Sim, mas quando você coloca nessa perspectiva, você vive só para o hoje. Então vem aquela ideia de que eu vou construindo e a morte seria como se eu voltasse para o zero. Uhum. E na visão dos estoicos e também dos cristãos, não. A morte o que é? É você atingir o estágio pleno. Então cada dia que eu vivo, eu subo um degrau a mais na qualidade da minha existência. Então você vai atingir a plenitude da felicidade, seria exatamente o momento da sua morte. Diferente do que alguns filósofos dizem, que cada dia é um dia menos que eu tenho para viver. Não, cada dia é um dia a mais que eu vivi. Exato. E eu olho para o que eu construí. Quando eu não construo nada, ou quando eu vivo apenas em função do imediato, então aí sim eu tenho que ter medo, porque se a morte chegar amanhã, qual é o legado que eu estou deixando para a minha própria vida? Se eu não construir nada e se eu vivi só em função de mim mesmo ou da minha satisfação pessoal, então eu tenho que ter medo da morte, porque ela pode chegar e eu não deixei nada. Então podemos dizer que aquele ditado "viva o hoje", nesse termo, não é o... Não, o viva o hoje intensamente é importante, mas não como se ele fosse o último. Viva o hoje construindo em cima do que você deixou ontem e preparando aquilo que você vai deixar para amanhã. Porque se eu viver hoje como se fosse o último dia, eu não tenho a responsabilidade de deixar nada para amanhã. Seria como se amanhã eu começasse do zero de novo, e não é isso. Então a vida se torna inconsequente quando eu tenho essa ideia. Então amanhã eu começo do que eu fiz hoje. Então se hoje eu viver mal, amanhã eu tenho que corrigir o mal que eu fiz se eu quiser voltar a construir. Vamos fazer um curso de psicologia, Tony. Filosofia, psicologia, tudo. Então é preciso sim, viver bem o dia de hoje. Mas lembrando, o que eu estou construindo hoje, o que eu estou fazendo hoje, é a base do que eu farei amanhã. Tá certo então, padre. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Começando a semana refletindo um pouco e vamos ser felizes, que é o que interessa. Com certeza. Bom dia. Bom dia. Bom dia.